O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Elas fazem parte da história e do imaginário humanos. Serviram de abrigo aos homens e, desde a pré-história, estimulam a imaginação. As paredes receberam as primeiras manifestações artísticas. Elas inspiraram até a filosofia e o famoso mito da caverna de Platão. Mais perto dos nossos tempos, a caverna foi o título escolhido pelo grande escritor José Saramago para brincar com a alegoria de Platão e criticar o capitalismo. A população cresce, aumenta e aumenta também a exploração dos recursos naturais. Os interesses econômicos pressionam a preservação ambiental e também a conservação das cavernas. E esse é o tema do Em Tese de hoje. E hoje vamos discutir a tese de doutorado da Gisele Cecegolo, que estudou a conservação e manejo de cavernas no Brasil. Também participa do Em Tese de hoje o professor Eduardo Salamuni, do Departamento de Geologia da UFPR. Sejam bem-vindos ao Em Tese de hoje. Para começar o nosso programa, Gisele, eu gostaria de perguntar para você, no início desse programa, eu fiz uma apresentação a respeito da importância das cavernas para a humanidade. E eu gostaria que você comentasse com a gente por que é importante preservar essas cavernas do ponto de vista ambiental. Bem, as cavernas, elas representam a história, né, do desenvolvimento da história geológica e climática do planeta Terra, né? Então, elas contêm registros muito importantes para a compreensão da evolução da vida na Terra, né? Além disso, elas têm aspectos cênicos, de grande beleza, que atraem o homem, né? Tanto que muita gente assemelha muito as igrejas, as cavernas a templos e igrejas, né? E tanto que a gente tem muitas cavernas usadas no mundo todo como igrejas também. Além disso, elas podem conter registros arqueológicos ou paleontológicos, né, muito importantes para a compreensão da fauna que já existiu e da história humana mais antiga. E além dela normalmente conter uma rica biodiversidade, né, que são espécies de fauna especialmente, bastante adaptadas a viver exclusivamente nesse ambiente, né, que uma vez retirados desse local não sobrevivem em outros locais. Agora, professor Salamuni, como é que surgem as cavernas e aonde que elas podem ser encontradas aqui no Brasil? Bom, a maior parte das cavernas no Brasil, elas se dão num terreno chamado kárstico, que é onde predomina as rochas calcárias. As rochas calcárias, elas são formadas por carbonato de cálcio, que é solúvel ao contato com a água ou com o clima úmido do ambiente que está. Ao se dissolver esse carbonato de cálcio, ele aos poucos vai formando cavidades que permitem, inclusive, a maior circulação, que seria um efeito redundante, né? Quanto mais ela dissolve, mais permite o fluxo de água e mais ainda ela vai ser suscetível a essa dissolução. E vão formando lentamente essas cavidades, que são maiores ou menores, dependendo exatamente da quantidade de água no sistema. Então, locais com maior umidade, as cavernas tendem a ser mais largas, mais contínuas, né? Enfim, ou iniciam um desenvolvimento. Mas, para isso, é necessário que a estrutura da rocha permita a circulação inicial dessa água. Então, são nas fraturas, ou em planos que a gente chama de planos de foliação, que a água começa a circular e formar isso. Obviamente existem cavernas em outros tipos de rocha que não só as calcárias ou os mármores, que é uma derivação das rochas calcárias. Por exemplo, até nas rochas vulcânicas, os basaltos, que tem muito aqui no centro e oeste do Paraná, começaram a se verificar algumas cavidades naturais do fluxo de lava que houve num determinado momento e agora não há mais. E em arenitos, por exemplo, até se associa um pouco às furnas ali de Vila Velha,
com um processo kárstico, que seria de dissolução. Então, tudo que se vê em termos de dissolução, e se estuda em termos de dissolução, se dá esse nome de processo kárstico. E é onde as cavidades elas costumam aparecer. Professora Gisele, já falamos um pouquinho a respeito da importância de se preservar as cavernas e a senhora, inclusive, tem um livro que fala sobre a situação das cavernas aqui no Paraná. Em termos de preservação, qual é essa situação das cavernas no nosso estado? Bem, as cavernas do Paraná eram muito pouco conhecidas até a década de 80, né? A gente iniciou as atividades de levantamento de cavernas em 86, né, junto com uma ONG que se especializou nesse tema, se chama GEP Assungui. Na época da criação desse grupo existiam só 13 cavernas oficialmente conhecidas, né? Então, na década de 80, com a criação desse grupo, se ampliou muito esse conhecimento, né? Tanto que hoje a gente passa de 300 cavernas conhecidas no estado. Ao longo desse processo de descoberta de cavernas, né, especialmente décadas de 80 e 90, até porque ainda não existia legislação e muito conhecimento sobre esse patrimônio, né, a gente também foi acompanhando, junto com a descoberta das cavernas, uma série de problemas e conflitos de destruição e uso inadequado de sistemas cavernícolas, né, especialmente na região metropolitana de Curitiba. E quais foram esses principais problemas encontrados? Na verdade, isso está muito relacionado à falta de conhecimento. Primeiro, a falta de uma legislação específica na época, né? As cavernas passaram a ser consideradas bens da União somente em 1988, né? E a partir de 1990 que começaram a surgir os primeiros instrumentos legais que previram uma proteção para cavernas. Até então, apesar de já existir instrumentos de legislação para licenciamento ambiental, não existia uma previsão clara para que as cavernas fossem consideradas nos empreendimentos. Então, a gente teve cavernas suprimidas pela implantação de rodovias, ferrovias, mineradoras, né, loteamentos, empreendimentos industriais diversos, né, nesse período. Né? Então, infelizmente, é o risco que hoje ocorre com para a natureza de forma geral, né? Caverna, biodiversidade e florestas, né? O desenvolvimento, a ampliação da população e o desenvolvimento econômico acaba criando conflitos, né, com vários elementos da natureza, entre eles as cavernas. Tá certo. Olha, falando em cavernas aqui no Paraná, aqui pertinho de Curitiba, a ação do homem destruiu parte de uma gruta. O local foi transformado em parque e agora recebe mais cuidados. Conheça a Gruta do Bacaetava. Foram as águas do rio Bacaetava que formaram há milhões de anos a caverna de quase 200 metros de extensão. A gruta leva o mesmo nome do rio e passou por várias mãos até ser comprada pela Prefeitura de Colombo. Quando isso aconteceu, há 14 anos, foi criado o Parque Municipal Gruta do Bacaetava. Mas o período que antecedeu a criação do parque foi marcado pela depredação. Muito lixo, pichações e também a destruição de estalactites e estalagmites foram degradando o que a natureza levou tanto tempo para construir. A gruta, a visitação era feita sem guias, sem monitores, foi tirado 2 caminhões de lixo dentro da gruta, né? Então, todos os finais de semana o pessoal da prefeitura vinha juntar, né, os lixos, dava em torno de 99 até 2.000, 2 caminhões de lixo até a inauguração do parque. A pessoa pichava, né, porque daí não tinha um guia acompanhando, não havia um controle, né? Hoje não, né? Hoje é controlado, né, com guias, né, monitores ambientais, né, dentro da gruta. Para preservar a caverna, a administração do parque passou a restringir o número de visitantes. Agora são permitidos grupos de apenas 20 pessoas por vez, sempre acompanhados de um monitor. Além disso, a visitação só acontece até as 4h30 da tarde, para que os morcegos possam sair da gruta ao anoitecer e também para que outros animais possam se abrigar na caverna. Uns animais vêm pousar na gruta e outros, né, quando vai fechando, vai escurecendo, sai, que nem os morceguinhos, né? Durante o dia eles estão dormindo e durante a noite eles saem para a mata. E outros animais que faz o contrário, durante a noite vêm dormir e durante o dia saem para a mata, até poder respeitar o habitat verdadeiro deles. Durante a Segunda Guerra Mundial, imigrantes italianos se esconderam aqui, na Gruta de Bacaetava. E quem visita a caverna desliga as lanternas por alguns minutos e sente o que é viver em um ambiente tão bonito e, ao mesmo tempo, tão assustador. A beleza da gruta despertava também a fé dos visitantes. Na entrada da caverna, uma imagem recebia velas e ouvia preces. Agora ela está em um santuário. Apesar das mudanças,
A aura misteriosa da gruta continua atraindo visitantes. Só que agora, a visita deve atrapalhar o mínimo possível o trabalho da natureza. Está muito bem conservado, o pessoal nota-se que eles cuidam com bastante zelo, com bastante carinho, não há sinal nenhum hoje de depredação, se é que um dia era notório esses sinais, né? Mas hoje o pessoal pode vir visitar tranquilo que vai ser muito agradável. É bem interessante a gente conhecer, inclusive vou trazer meus pais para conhecer, a gente não tinha ideia que isso aqui era tão próximo de Curitiba e bem interessante. Eu gostei bastante da gruta, eu não imaginei que existisse um lugar assim tão próximo de Curitiba, tão bacana, tão bonito. E eu recomendo muito, é uma visita muito boa para se fazer. E quem quiser visitar a gruta pode agendar um passeio pelo telefone que aparece aí na tela. Lembrando que o parque funciona apenas de quarta-feira a domingo, somente até as 4 da tarde, para proteger os animais que vivem no local. Gisele, nós vimos aí na reportagem falar sobre manejo. Para que todos possam compreender, eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente o que significa se fazer um plano de manejo de uma caverna e do ambiente que ela está inserida. Bem, o plano de manejo é um documento técnico, né, que deverá conter assim, a síntese do conhecimento, a descrição das condições ambientais daquela área, da caverna e seu entorno, e a partir desse conhecimento definir o regramento de uso, né? Se é possível visitar aquela caverna, de que forma, né, a dimensão dos grupos, o horário, né, que regras que devem ser aplicadas para esses visitantes, que porções da caverna são aptas à visitação por questões de segurança e fragilidade da caverna. Né? A gente tem um grande desafio no plano de manejo, que é você considerar como você permitir a visitação de uma forma que você ainda mantenha e garanta a conservação desse patrimônio, né, e ao mesmo tempo a segurança das pessoas. Pois é, professor, é possível justamente se fazer a exploração dessa caverna sem prejudicá-la? Não há dúvida, né? Guardadas as características de cada ambiente, de cada caverna, algumas delas, não todas, podem ser utilizadas para uma exploração econômica de visitação, por exemplo, do turismo. E tudo que advém do turismo, quer dizer, fora do ambiente da caverna, pode-se explorar economicamente esse turismo ecológico. E nós, dentro da geologia, da geomorfologia, chamamos isso de uma exploração geoturística. E hoje o geoturismo é a base de um dos campos da subciência, da geologia, da geografia, da geomorfologia. Enfim, isso tudo tem um nome de geodiversidade. Essa geodiversidade propicia com que se respeite os moradores locais, as suas tradições, a sua economia, com a preservação daquele monumento natural, que a caverna é um deles, um dos mais importantes. Feito essa costura, né, que isso tem método para fazer, tem uma maneira de se fazer de forma bem racional, bem centrada. Feito essa costura, é perfeitamente possível que haja uma exploração econômica, digamos assim, com impacto local desses ambientes, sem a destruição, sem a modificação desse ambiente. Então, algumas desses monumentos naturais, algumas dessas cavernas, inclusive, elas precisam ter uma exploração à visitação, porque o ser humano, ele só respeita aquilo que ele conhece. Além desse aspecto extremamente importante, né, que quando você leva uma criança, ele vê aquele monumento e se encanta com aquilo, ele na vida adulta vai ser um adulto que compreende a preservação daquele monumento, também pode atrair aquele jovem a estudar aquela ciência, se tornar um geógrafo, se tornar um geólogo, um biólogo, um geomorfólogo. E isso tudo dá uma continuidade muito importante
né, digamos, na respeitabilidade do ser humano a esses ambientes naturais. E aí a gente tem uma bela equação, que é a equação da convivência do ser humano com a natureza. Tá certo, professor. Já já a gente volta a falar sobre esse assunto. Em Tese faz um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. O Em Tese de hoje fala sobre a conservação e o manejo das cavernas brasileiras, tema do trabalho de doutorado da Gisele Cessegolo em Geografia. O professor Eduardo Salamuni, do Departamento de Geologia, também está aqui conosco e participa dessa conversa. Bom, no primeiro bloco, Gisele, nós falamos um pouquinho a respeito da situação das cavernas aqui do Paraná. E falando agora do Brasil, qual que é a situação de conservação das cavernas brasileiras? Bem, hoje no Brasil a gente tem cerca de 20 mil cavernas cadastradas, né, oficialmente num cadastro nacional organizado pelo ICMBio. E dessas a gente tem cerca de 10% que se encontram dentro de unidades de conservação federais. Só que dessas, né, praticamente 90% são em unidades de conservação de uso sustentável, ou seja, a gente tem um elenco de cerca de 200 cavernas só brasileiras, dessas 20 mil, que se encontram efetivamente protegidas, englobadas em parques ou reservas, né? Então a gente tem, na verdade, um percentual muito pequeno de cavernas efetivamente protegidas para a eternidade, aí, né, perpetuamente. E professor, no seu ponto de vista, faltam políticas públicas justamente para se preservar mais esses espaços? Eu acho que faltam, sim. Eu acho que, do ponto de vista federal, a legislação devia ser um pouco mais objetiva, um pouquinho mais restritiva, e não só isso, que apontasse claramente a necessidade de se estudar e de se conhecer o amplo espectro de cavernas no país. Agora, do ponto de vista estadual, aí nem se fala, é uma situação verdadeiramente caótica. Não há política pública definida e objetiva para isso. Então, é claro que existe uma boa vontade dos órgãos em fazer com que a lei se cumpra, as resoluções do CONAMA se cumpram, aquilo que o ICMBio quer se cumpra, mas não há algo, digamos, definitivo com que faça com que os empreendedores, com que os prefeitos, enfim, com que a população tenha isso claro. Outra questão que eu acho que eu reputo de extrema importância é fazer com que a educação ambiental coloque isso como um tema importante para a nossa juventude, para nossas crianças e, inclusive, nas universidades. Uhum. Não é possível que a gente tenha cursos de nível superior que tratam ou de monumentos naturais, ou de belezas cênicas morfológicas, ou de biologia, ou de antropologia, e não se compreenda a importância que é a preservação de determinadas cavernas ou de um conjunto grande de cavernas. Então, isso precisa ser feito. Agora, vou dirigir essa pergunta ao senhor, mas eu gostaria também de saber o ponto de vista da Gisele, no seguinte sentido: na prática, de uma maneira resumida, o que é que precisaria ser feito em termos de poder público para se preservar mais esses espaços? Eu acho que cumprir a lei no que já existe é fundamental. Se a gente quiser que a sociedade dê um passo em direção à melhor preservação. Então, há uma necessidade de cumprir a lei que existe. Do ponto de vista de legislação mais específica, incluir nas legislações ambientais as cavernas próprias. Não que elas não existem, existem, de fato. Mas há uma necessidade primordial de que essa legislação ela seja específica para cavernas, né? Vou repetir, existem normativas em relação a isso e elas estão trazendo dúvidas para os empreendedores, estão trazendo dúvidas para os fiscais. Por exemplo, vamos pegar o IAP, traz dúvidas. Quando uma legislação traz dúvidas, é porque ela não é suficientemente clara. Ela não é suficientemente clara e isso é vital que a gente resolva esse problema.
Em verdade, eu acho que um dos maiores problemas é a lacuna de conhecimento, né? O governo editou algumas leis a nível federal, né, que determinaram a exigência de um chamado estudo de análise de relevância de cavernas, que você faz a partir de uma análise de contexto regional e local das cavernas existentes, né? Só que daí o governo editou isso, mas não criou linhas de financiamento ou subsídios para ampliar esse conhecimento, né? Então o que acontece? Você continua tendo uma lacuna de conhecimento enorme em aspecto biológico, geológico, geomorfológico, arqueológico e paleontológico, para que você possa definir e fazer essa seleção, que cavernas e sistemas de cavernas possuem maior relevância e possuem aspectos de maior importância e raridade, e que cavernas não os têm. Né? Então, não adianta você criar um instrumento legal e você não dá condições dele ser execuível, né? A outra coisa que ocorre é que acaba sendo hoje que os empreendimentos estão investindo nesse sentido para tentar achar essas respostas, mas justamente por ser a maior parte do conhecimento produzido ser da iniciativa privada, não necessariamente ele está hoje público, disponível para toda a sociedade. O que é um problema até na própria resposta em relação a essas lacunas de conhecimento, né? Então, assim, o governo se apropriar e estimular a ampliação de conhecimento, para que a gente possa fazer uma seleção mais criteriosa, adequada e poder mandar uma orientação norte, como o professor falou, para os empreendedores e para os próprios órgãos ambientais, deveria ser uma das prioridades. Gisele, além então de tudo isso, de ter leis mais claras, mais divulgação a respeito dessas informações, no seu trabalho você apresenta uma proposta para se subsidiar o processo de manejo e conservação das cavernas brasileiras. De que maneira que isso poderia ser feito? Na verdade, o que acontece na tese de doutorado, eu tinha visto assim, existiam uns estudos do Ministério do Meio Ambiente de seleção de áreas prioritárias para a criação de unidades de conservação brasileiras, né? E nunca tinha sido feito um cruzamento sobre quanto a gente tem de potencial de cavernas nessas áreas e quanto existe de cavernas conhecidas ou não conhecidas nessas áreas, né? Então, tentando aglutinar duas políticas públicas que estavam caminhando distantes e paralelas, né? Eu, na verdade, associei a política pública da conservação em nível federal, através dos biomas, com a política pública de conservação de cavernas, né? Fiz os diferentes cruzamentos disso, do que se conhece e desconhece por bioma, né? Daí, depois disso, identificamos quanto % de cavernas realmente está protegida por bioma e quantos hectares de áreas prioritárias para a conservação, com alto potencial de cavernas, nós temos no Brasil ainda totalmente desconhecidos, né? Então, assim, reforçou mais uma vez que o volume de áreas que a gente tem no Brasil, com elevado potencial de cavernas e já com indicativos para a proteção da biodiversidade, são milhões de hectares, tá? São áreas muito extensas, né, em diferentes biomas que ainda são totalmente desconhecidos. Então, assim, realmente a tese mostrou que um dos principais fatores limitantes que nós temos hoje, até para a definição da seleção das prioridades de conservação, é a lacuna do conhecimento. Tá certo. Bom, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar de um grupo de alunos e um professor aqui da Universidade Federal do Paraná que acabaram de traduzir uma obra muito importante sobre o teatro clássico. O livro preenche uma lacuna importante para os amantes dessa arte. Mudar de expressão em 1 segundo. Vestir outras personalidades ao subir no palco. Desafios que os atores vivem diariamente. Essa arte, a de interpretar, tem origem na antiguidade clássica. Tudo que a gente tem hoje, ele deriva e vem do que foi o pai, a mãe do teatro, que são essas obras que são obras, sem dúvida, importantes para qualquer ator, né? O teatro clássico ainda ecoa nas peças atuais. Apesar disso, existem poucos estudos sobre as peças produzidas na Grécia e em Roma. A gente é carente de boas reflexões, então cada trabalho que surge nessa direção a gente vai avidamente atrás, porque é difícil ter em português, essa é uma das coisas que a gente sente falta, né? Então às vezes a gente tem estudos interessantes, mas não chegam no português, né? E é muito importante que a gente tenha acesso a essa discussão acadêmica também, porque a gente tem uma praxis aqui, a gente está praticando teatro, mas a discussão acadêmica nos fortalece. Para suprir essa lacuna histórica, o professor Rodrigo Gonçalves reuniu um grupo de alunos do curso de Letras para traduzir a obra A Comédia Nova da Grécia e de Roma.
O livro reúne palestras do pesquisador inglês Richard Hunter. O processo foi trabalhoso e reuniu 11 pessoas. Então, traduzir todo mundo junto a mesma coisa dá muito trabalho porque cada um pensa de um jeito, cada um traduz de um jeito, nem todo mundo tem o mesmo domínio das técnicas de tradução ou dos idiomas. A falta de profissionais capacitados e a constante retradução das mesmas obras dificultam a existência de livros sobre o teatro clássico em português. Motivação de sobra para que o grupo produzisse uma tradução singular. É um esforço de tentar mostrar a relevância desse gênero para os antigos e para a recepção moderna que foi sendo construída, né, dessa tradição teatral. A obra A Comédia Nova da Grécia e de Roma pode ser encontrada no site da editora UFPR e nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, professor, e para encerrar eu gostaria de perguntar para o senhor justamente como que se dá essa relação entre o homem e o imaginário popular a respeito das cavernas, né? Eu acho que tem aí uma questão muito abordada na literatura e mesmo no imaginário popular, né? Eu acho que é uma questão antropológica importantíssima, né? Foi o primeiro momento em que o ser humano decide se proteger, entrando numa caverna para constituir ou proteger a sua própria família. Quando ele tem um momento de lucidez bastante importante para o desenvolvimento do resto da nossa história como sociedade. A partir disso, acho que ali dentro ele começa a tomar decisões, né, de ter mais luminosidade, ter mais conforto e decide sair da caverna para construir suas casas. Eu acho que a partir disso fica uma memória em todos nós da sensação de proteção e ao mesmo tempo uma sensação de temor do escuro, de encontrar algo que ele não possa enfrentar, mas também, e agora, o retorno a caverna, assim como vários dos nossos amigos e companheiros vão explorar, a sensação do desafio de fazer algo que ninguém fez. E isso é importante também para estender os limites da nossa ação cotidiana, né? Falar assim, olha, eu sou um explorador, eu conheço algo que ninguém conhece. Isso é muito importante. Quando isso acontece, essas pessoas que estão hoje nos representando a partir daquele momento da pré-história e tal, eles podem nos contar de algo fantástico, que são novas formas de vida que suportam um ambiente hostil pela sua vida toda, e isso pode nos trazer, inclusive, experiências fantásticas do ponto de vista biológico e também do ponto de vista geológico, que é contar como o nosso planeta ele se transforma, ele se dá a beleza disso tudo, fazendo com que nós possamos nos integrar. Se não houver essa integração, Thaís, fatalmente vamos continuar a nossa marcha errada de sermos contra a natureza. Se nós não buscarmos a nossa nova integração à natureza, nós fatalmente vamos perder toda a qualidade de vida que nós sempre buscamos a partir do século XVII, XVIII, XIX, XX. Nós vamos perder essa qualidade de vida que nós temos hoje. E talvez até, eventualmente, nos destruirmos como sociedade que nós conhecemos. E para encerrar, Gisele, de que maneira você acha que o teu trabalho pode contribuir para tudo isso que nós falamos ao longo do programa, em relação também à conservação desses espaços? O trabalho foi especialmente desenvolvido visando dar uma resposta a uma política pública criada por uma portaria do Ministério do Meio Ambiente, que era para a seleção de áreas prioritárias para a conservação de cavernas no Brasil. Apesar de existir essa portaria do Ministério do Meio Ambiente, não existia nenhum estudo técnico aprofundado ou fazendo uma correlação para que pudesse dar subsídios para o Ministério do Meio Ambiente fazer a tomada de decisão. Então, a tese foi desenhada visando contribuir nesse processo para que a gente realmente possa garantir que os principais sistemas de caverna associados aos principais biomas brasileiros possam ser efetivamente conservados. Realmente eu concordo plenamente com a postura do professor Salamuni. Não há futuro para a gente, se a gente não conseguir uma integração, a gente como espécie humana,
não teremos futuro se a gente não conseguir uma integração entre o desenvolvimento e a conservação ambiental. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. Foi um prazer tê-los aqui. Igualmente. Muito obrigada. Obrigado. O Em Tese de hoje falou sobre a conservação e o manejo das cavernas do Brasil. A tese de doutorado completa da Gisele Cecegolo está disponível no banco de teses da UFPR. O endereço aparece aí na sua tela. Para rever esse e outros programas, acesse o nosso site e também as redes sociais. Na semana que vem, o Em Tese volta com a jornalista Aline Nunes. Eu fico por aqui.